Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Namekusei vai Explodir. E dessa vez aqui a gente vai comentar sobre as histórias mais tristes do K-pop. Eu recomendo todo mundo depois desse vídeo ver um vídeo mais divertido, eu vou tentar deixar um no card. Mas é isso, a gente vai contar sobre algumas histórias bem tristes que aconteceram nessa indústria. E lá no final do vídeo eu vou comentar sobre o Seja Membro, então fica até lá. E vamos começar esse vídeo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Há alguns anos atrás, o cantor Son Ho-young, membro do grupo G.O.D, passou por um momento muito difícil onde ele acabou perdendo a namorada, que acabou tirando a própria vida. Todo o ato aconteceu dentro do carro do Son Ho-young, que era constantemente emprestado para ela. E quando ela foi encontrada nesse estado, o carro do Son Ho-young estava estacionado ilegalmente em Gangnam. E por conta disso, um caminhão de reboque veio para pegar o carro. E então o motorista do caminhão encontrou ela dentro, já desacordada, e imediatamente chamou a polícia, que encontrou junto da mulher um bilhete de despedida que relatava dívidas e também um frasco de remédios para dormir, juntamente com um briquete. Até então, o Son Ho-young não sabia de absolutamente nada até ser convocado pela polícia para ser investigado, já que o carro era dele. E ele já estava relacionado com essa mulher de maneira estável há bastante tempo. Porém, o Son Ho-young relatou não saber as motivações dela, ter cometido esse ato e que nem tinha previsões sobre esse evento. Porém, foi relatado pelos representantes dele que por conta da sua ocupação com os preparativos para o próximo álbum que ele lançaria, algumas pequenas discussões ocorreram entre o casal, mas nada que levaria a esse evento trágico. Todas essas coisas em conjunto deixaram o cantor em total estado de choque, o que fez com que ele parasse suas atividades no programa de rádio 2 O'Clock Date e no sitcom Pure Love. A agência do Son Ho-young também se manifestou e pediu desculpas por causar preocupação com essas más notícias e também pediu para que a mídia não publicasse suposições não confirmadas. Mas aí ninguém imaginaria que essa situação se tornaria ainda pior como ela se tornou. O Son Ho-young obviamente ficou muito abalado, e com razão. Só que isso realmente afetou muito a saúde mental dele, e o estado de choque em que ele se encontrou foi de fato muito grande, a ponto do cantor tentar também fazer a mesma coisa que a namorada, cerca de 3 dias depois do acontecido. O ato dele seria bem semelhante com o da namorada. Ele estacionou o carro dele, acendeu um briquete de carvão, porém o interior do carro acabou pegando fogo e o cantor conseguiu sair antes de ser atingido pelo fogo e antes de ingerir uma grande quantidade de gás envenenado. Os bombeiros também foram rapidamente chamados e ele foi socorrido a tempo e felizmente sobreviveu. Na época surgiram suspeitas de que ele teria feito isso por conta de comentários maldosos que ele vinha recebido em conjunto com o que aconteceu com a namorada. Mas o importante é que ele sobreviveu e que conseguiu se recuperar física e mentalmente. E foi relatado por ele mesmo que ele se sentiu grato por ainda estar vivo. Eu só espero que ele tenha seguido em frente com a cabeça erguida e que esse passado muito triste não afete qualquer coisa que ele vá tentar fazer na vida dele. É uma coisa muito triste mesmo que aconteceu. A gente sabe que os caminhos que idols precisam percorrer são bem difíceis, são bem longos e complicados, e nem sempre todos conseguem chegar onde muitos chegaram hoje, apesar de se esforçarem muito. Que foi o caso da antiga idol Joanne, que debutou em 2001 com 13 anos de idade e com o single Sunny Day. Ela fez muito sucesso por conta da sua voz e estilo musical, além de ser uma das únicas solistas da época juntamente com a Dana e a Boa, que inclusive era usada de comparação com a Joanne, que era conhecida como a segunda Boa. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas eu não sei dizer se ela gostava ou não, mas enfim, voltando. Na época do debut, a Joanne chegou a lançar um álbum e 3 singles, e ela havia conseguido muitos fãs e admiradores, se tornando muito popular na época. Lembrando que ela também é irmã do cantor Nathan Lee, que foi membro do grupo Take, que debutou depois dela, em 2003. E como os dois eram associados, isso também ajudou na questão de alcançar mais pessoas. Porém, a carreira musical dela acabou não durando muito tempo, já que por questões pessoais ela optou por deixar de cantar e se mudou para os Estados Unidos. Porém, em 2012 ela decidiu correr atrás do sonho dela novamente e participou do programa Superstar K4, onde ela revelou que acabou abandonando a carreira dela por questões familiares e que agora gostaria de reiniciar sua carreira. Mas aí ela infelizmente não conseguiu ser aprovada pelos jurados e não conseguiu seguir no programa até o final. O que fez com que ela voltasse aos Estados Unidos e em algum tempo depois ela passou a morar
em Los Angeles, onde ela acabou sofrendo um grave acidente em 2014. Para ser exato, no dia 26 de novembro de 2014, ela sofreu esse grave acidente de carro, o que fez com que ela entrasse em estado de coma e falecesse no dia 2 de dezembro, deixando vários fãs dela da época muito tristes. E ela não conseguiu seguir essa carreira dela como ela sonhava. O grupo DMTN debutou em 2010 e surgiu a partir da empresa Monkey Punch Entertainment, que é gerenciada pelo produtor musical e rapper MC Monk, que fez nascer uma história especial e ao mesmo tempo triste por trás do debut desse grupo. Bom, o líder do grupo, o Inachi, antes dele fazer parte do DMTN, já estava trilhando sua carreira fazendo parte de um grupo de hip hop, juntamente com esse MC Monk, que também estava se dedicando muito a sua carreira e estava prestes a lançar o seu primeiro álbum solo, que teria a participação do Inachi, já que ambos possuíam uma amizade de longa data. Porém, enquanto o Inachi estava praticando para sua apresentação com o MC Monk, ele acabou passando mal e desmaiando, sendo levado às pressas ao hospital, onde foi descoberto que ele estava sofrendo com um tipo muito raro de hemorragia cerebral, que levou ao estado de coma. Toda essa situação deixou o MC Monk muito abalado mesmo. Era um cara que ele admirava, que estava lá com ele sempre. E foi daí que ele jurou uma coisa. Ele jurou que quando o Inachi acordasse, ele lançaria um álbum com o nome dele. Além disso, ele também cuidou dele durante muito tempo e arcou com diversas taxas do tratamento dele. E com todos esses cuidados, ele acabou acordando após 2 meses. E se recuperou totalmente após 5 anos de tratamento. Quando essa notícia chegou aos ouvidos do MC Monk, ele criou um grupo e fez do Inachi o líder desse grupo, dando início ao Dalmatian, que era o antigo nome do DMTN. Só que aí em 2013 o grupo acabou parando, acabou entrando em hiatos, por conta de um escândalo que envolveu o integrante Daniel, que foi acusado de fumar, tratar e ajudar no comércio de drogas. E até hoje eles estão parados. Mas o importante desse tópico é salientar toda essa situação. Foi um bagulho muito triste e ao mesmo tempo muito emocionante ver, né? Que o cara cuidou dele o tempo inteiro. Bom, tô tendo que gravar isso aqui em outro dia, então não repare que eu mudei de camiseta e vai ficar mudando aí de camiseta do nada, é porque deu um problema, mas enfim, voltando pro vídeo. Bom, muita gente deve saber que no K-pop existem várias coreografias com acrobacias e tudo mais, principalmente nas épocas mais antigas. Eles meio que pararam um pouco com isso, até porque é um pouco perigoso, a gente pode dizer, e é um dos casos aqui desse vídeo. Em 2013, o 2PM estava praticando acrobacias pro comeback deles que eles iriam fazer. E um dos integrantes, o Juno, acabou caindo de uma altura de cerca de 2 metros, o que fez com que ele perdesse a consciência e ficasse desacordado por cerca de 2 minutos. Ao cair, o cantor se machucou muito, já que ele acabou caindo por cima do próprio braço dele, o que com o impacto fez com que a cartilagem do braço dele fosse rasgada. E além disso, quando ele foi socorrido e levado ao hospital, foi descoberto que além de lesionar gravemente a cartilagem do braço, ele também havia fraturado a coluna, sendo diagnosticado com uma fratura vertebral grave, o que necessitou de cirurgia, tratamentos e exercícios de reabilitação que não tiveram retornos tão positivos quanto o esperado. E por conta disso, ele precisou se submeter a tomar analgésicos quando ele precisava realizar movimentos com o ombro. Durante o comeback do grupo, foi possível ver o Juno se apresentando numa cadeira de rodas, o que deixou muitos fãs preocupados, e a preocupação persistiu com a aproximação de serviços militares obrigatórios que ele precisaria fazer. Como todo homem lá na Coreia do Sul precisa obrigatoriamente servir ao exército coreano até uma determinada idade. Daí eles ficam mais ou menos 2 anos e voltam às suas atividades normais. Porém, em relação a isso, os fãs foram tranquilizados pela empresa, que anunciou que ele prestaria serviços públicos durante o período de atividades militares. E a boa notícia também é que ele se recuperou muito bem ao longo dos anos e atualmente já está muito melhor e bem mais recuperado das fraturas. E até mesmo na época, apesar do acidente, ele entregou ótimas performances nos palcos. Foi uma situação triste, preocupante, preocupou muitos fãs, muitas pessoas até que não eram fãs, mas ficou tudo bem, ficou tudo tranquilo.
Em 2010, diversas notícias sobre diplomas falsos e tudo mais começaram a circular pela mídia e todo mundo começou a espalhar isso. Várias celebridades e figuras prestigiadas foram expostas com esses diplomas falsos, o que levou a diversas pessoas a olharem com maus olhos a fala do rapper Tablo, quando ele disse que havia se graduado na Universidade de Stanford. Stanford, para quem não sabe, é uma universidade incrivelmente renomada, e só isso basta pra gente explicar aqui o ponto. Nisso, muitas pessoas começaram a duvidar da veracidade do diploma do Tablo, chegando ao ponto de um homem fazer um fórum intitulado Tanjinho, eu acho que é assim que pronuncia, desculpa, que significava basicamente exigimos a verdade de Tablo, que reuniu mais de 100 mil membros que mandavam comentários ruins e assediavam ele e a família toda dele. Isso foi tão longe que acabou afetando a carreira dele negativamente, que precisou se desvincular da sua gravadora na época e sofreu até mesmo com protestos realizados por essas pessoas só para exigirem que ele dissesse a verdade, como eles tanto queriam. Os familiares dele, além de receberem todos esses comentários ruins, também perderam seus empregos e receberam ameaças de morte. E o Tablo tentou de tudo. Ele mostrava cópias dos documentos dele de Stanford, ele mostrou depoimentos de ex-colegas de classe dele, inclusive uma carta de um dos professores dele da época, mas nada disso foi suficiente para acreditarem nele ou ao menos cessarem os assédios. Para que tudo chegasse ao fim, foi necessário que o Tablo fizesse um processo contra o fórum, mas principalmente que a própria Stanford se pronunciasse dizendo que ele tinha sido de fato um ex-aluno da universidade e que também o apoiasse com testemunhas nos tribunais para provar que ele estava dizendo sim a verdade. E de quebra, ele ainda fez um documentário gravado na própria Stanford chamado Tablo Goes to Stanford. No final, ele conseguiu se reestruturar, ele conseguiu provar essa verdade e todo mundo que ficou mandando ódio se ferrou. Era tudo verdade, ele sim foi da Stanford. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sobre o Seja Membro que eu comentei no início, tenho agora o benefício de vocês jogarem comigo, jogar um Gartic Phone, um Stop, esses jogos que juntam muita galera, todo dia 3. E aí eu criei um Discord especialmente para isso e você só precisa conectar o seu YouTube com o Discord, e lá na aba Conexões do Discord vai aparecer esse servidor quando você conectar o YouTube. Me segue lá no meu canal de lives também, que tá aparecendo aqui, e me segue nas redes sociais, as redes sociais da minha namorada, que é uma roteirista aqui do canal. Eu sou Samuel TK e K-Pop é Good.